Olá, mãe, tudo bem? Estamos aqui para mais um quadro Carol Explica, onde eu trago temas que saíram em artigos científicos, reportagens, temas atuais relacionados à dor e ao nosso cotidiano aí de mãe, para trazer informação de qualidade para vocês. Eu sou Carolina Duarte, fisioterapeuta, para quem não me conhece, e hoje nós vamos falar sobre os exercícios físicos e o benefício na melhora da dor crônica. Saiu uma pesquisa, uma reportagem aí no site da UOL, com uma moça que teve dor de cabeça durante a pandemia e essa dor se intensificou, espalhou para as outras partes do corpo, ela não melhorava com medicação e foi considerada dor crônica, e ela deu na entrevista dela, informações para outras pessoas aí entenderem como que é essa dor crônica, como que ela pode ser tratada. E eu quero trazer esse assunto então atual, que saiu nessa reportagem nessa semana no site da UOL, para vocês refletirem, e também se tiver alguma mãe que está em situação parecida, tem sintomas parecidos, possa despertar aí um alerta para que ela tenha dor crônica e procurar um tratamento certo para não ficar nesse quadro de dor. Então, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o que é dor, Atualmente, a Associação Internacional de Estudos da Dor define como dor uma experiência real ou em potencial, ou seja, ela pode não ser ali física, e desagradável, associada a uma lesão tecidual. Ou seja, ela pode ser considerada dor crônica, aquela dor que você teve ali uma lesão, teve uma pancada, teve um tratamento e não foi embora, é uma dor persistente, ela tá ali por mais de 6 meses. E, de acordo com a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, mais de 40% da população tem dor crônica, tem algum tipo de dor que não vai embora, tem uma dor persistente. E é um número muito alto para a nossa população, Então fica aqui a minha alerta: se você tem uma dorzinha ali que você está convivendo com ela e não vai embora, você pode ter dor crônica, mãe. E tem o que você pode fazer por ela, você não precisa ficar nessa experiência de dor ali muito tempo, porque não é bom. Você vai sensibilizando o seu sistema nervoso de dor, e aí você pode fazer acontecer igual essa moça, você vai despertando dores em outras regiões do corpo. Essa moça conta aí na entrevista que os remédios já não faziam efeito, essa dor que era só uma dor de cabeça, que começou em janeiro de 2021, foi espalhando para outras partes do corpo, que é bem característico da dor crônica. Ela fez exames, não tinha alteração nenhuma, é uma dor de intensidade alta, então tem ali um conjunto de características que, quando o paciente chega pra gente, a gente já começa a levar que pode ser uma dor crônica, uma sensibilização central, uma dor persistente, e a gente tem que ter um outro olhar na hora de tratar esses pacientes. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um grande especialista de dor crônica, um fisioterapeuta aí que está entre os fisioterapeutas brasileiros que mais estudam dor, que é o Adriano Pesolato. Aprendi muito lá com ele. Ele dá curso no Brasil inteiro sobre esse assunto, que chama FIP, que é Fisioterapia Informada Psicologicamente. Eu já fiz esse curso, é muito bom, eu recomendo para outros fisioterapeutas que estão trabalhando nessa área. Precisa ter esse suporte, porque na faculdade a gente não tem esse assunto aprofundado. E eu também tive a sorte de trabalhar em parceria ali com o Centro Especializado de Coluna e Dor, do Dr. Adriano Scaff, que é um médico do bem-estar, que é um médico referência de coluna, um neurocirurgião super renomado aí no Brasil. Então vinham pacientes do Brasil inteiro passar por atendimento com ele, depois pela avaliação fisioterapeuta na nossa clínica. Então, eram pacientes assim que já tinham tentado o tratamento em vários locais, não tinham resultado, e a maioria vinha com essa dor persistente, porque é uma dor que já está ali, a pessoa está tentando tratar com vários outros profissionais e não tem resultado. Então, geralmente chegava um paciente com uma dor crônica, uma dor persistente. Então, eu agradeço muito a esses profissionais pela experiência que eu tive, pelo aprendizado que eu tive nesses 4 anos trabalhando lá com eles. Então, eu falando um pouco dessa história dessa moça, assim, me vem na cabeça a história do paciente. Na hora que a gente já vai avaliar, já tinha alguns sinais que levavam já a gente a perceber: ou esse paciente pode ser um paciente com dor crônica, uma dor persistente, tem uma sensibilização central. Então, a gente já vai ter um outro olhar, um outro direcionamento na avaliação e na conduta do tratamento deles, E para esses pacientes que têm essa sensibilização central, a gente explicava assim que é como se o alarme dele de dor tivesse desregulado, Sentou uma mosquinha lá na cerca, o alarme já dispara. Então a pessoa às vezes está com uma dor leve e aí acontece alguma coisa, ela ficou ansiosa, ficou preocupada demais,
fez uma viagem e ficou muito tempo sentada, qualquer coisinha que para uma pessoa normal não faria diferença, para essa pessoa ela dispara esse alarme de dor, e aí aquela dor forte, uma dor desproporcional, ela não fez nenhuma lesão, ela não caiu, ela não correu 20 quilômetros e dispara uma dor muito forte e vai despertando dores em outros locais do corpo. Então é bem característico a gente atender pessoas que têm esses vários sintomas aí quando a pessoa tem dor crônica. E também, como é um tratamento, a dor ela é multifatorial, o tratamento dessas pessoas precisam ser multifatoriais também. Precisa envolver psicólogo, médico, fisioterapeuta, às vezes nutricionista, e tem vários profissionais ali para conseguir assistir, né, da maneira melhor possível. E o que eu quero trazer hoje aqui, linkando com um artigo científico que eu já estava traduzindo essa semana e coincidiu de eu ver essa reportagem no UOL, que é um dos tratamentos, é a prática de exercícios físicos ali controlados. Para a pessoa que já tem dor, ela não é qualquer tipo de exercício, tem a intensidade certa para cada caso, tem o exercício às vezes certo, então não é qualquer coisa, vou fazer exercício e vou melhorar a minha dor crônica. Precisa passar por uma avaliação, se você já tem essa dor crônica instalada, senão você vai fazer igual eu falei, seu alarme está desregulado, você faz qualquer coisinha ali a mais, você dispara esse alarme, você sente uma dor desproporcional, você nunca mais quer fazer exercício e vai falar que exercício não resolve para você. Então tem que ser uma dose controlada, e essa pessoa precisa de uma educação contínua para ela persistir, porque às vezes ela vai fazer exercício hoje e a dor vai aumentar um pouquinho, ela vai relacionar com a piora do quadro, mas a gente vai educando falando que não, ela está sentindo essa às vezes dor um pouco maior, mas para que daqui a um mês a dor fique menor. Então tem uma educação contínua de dor com esse paciente também, não é só fazer exercício. Mas o que eu venho trazer aqui para nós mães, né, que eu já venho falando há muito tempo sobre a prática de exercício, é a forma preventiva, ou seja, as mães elas experimentam muitas dores ali no dia a dia, com os cuidados com o bebê, com a rotina da casa. Então às vezes você pode começar a sentir uma dor, mas se você estiver fazendo exercício físico, você previne que essa dor se instale, que você previne que essa dor vire uma dor crônica. Porque aí se você tiver uma dor crônica, ela pode ir passando por outros locais, como a gente falou aqui, você pode ter uma sensibilização central. E aí, quem que vai cuidar do seu bebê? Se você tiver essa dor que vai se espalhando pelo seu corpo inteiro, quem que vai cuidar da sua casa? Muitas vezes as mães não têm rede de apoio. Então, a prática de exercícios físicos pode sim prevenir que essa dor em potencial vire uma dor crônica, que é o que esse estudo longitudinal que eu traduzi da Noruega fala. Ele estudou a população da Noruega por 1 ano e avaliava a cada 3 meses como que estava a dor dessas pessoas que estavam fazendo exercício físico regularmente. E eles pegaram dados demográficos, assim, quantos eram mulheres, qual a idade tinham, qual a frequência que eles faziam exercício, qual a intensidade, se era um exercício leve ou intenso, moderado, e a duração, quantos minutos que a pessoa fazia por dia. E aí, trazendo agora para nossa realidade de mãe, 58% da população que eles pesquisaram lá na Noruega eram de mulheres, né, a maioria de meia idade ali, de 40 anos para cima, e eles viram que as mulheres que praticavam exercícios de 1 a 3 dias por semana, de intensidade moderada e de tempo ali variado, elas tiveram redução na dor de 1,12 na escala de dor, no questionário de dor que eles passavam a cada 3 meses para reavaliar essas pessoas. Então, o aumento do nível de atividade física está relacionado sim com a redução da dor crônica, com a redução também, com a prevenção também de que essa dor apareça. E nesse estudo eles também puderam avaliar que quanto maior era a idade da mulher, maior era essa relação na redução entre exercício físico e redução aí da dor crônica. E a dor crônica ela acaba sendo um problema de saúde pública, porque nesses artigos, tanto nessa reportagem aí com a brasileira, quanto na pesquisa da Noruega, eles mostraram que o afastamento do trabalho por dor crônica é muito alto. Então aqui no Brasil, 2 vezes mais pessoas que têm dor crônica se afastam do trabalho e ficam sem trabalhar e tem mais gasto para a saúde pública do que as pessoas que não têm dor crônica. Então acaba sendo sim um problema do governo, um problema de saúde pública. E sendo que a gente tem aí exercícios fáceis que podem ser feitos aí para controlar e prevenir potencialmente que essa dor venha e se instale. E também esse artigo trouxe que a pessoa que tem dor crônica, ela tem uma autoavaliação da saúde ruim. Ou seja, quando pergunta para ela como que é a sua saúde, como você considera a sua saúde, ela fala que é ruim porque ela sente dor no corpo, ela acha que ela não é saudável, que deve ter algum problema ali, deve ter alguma doença que ela ainda não sabe.
Então ela tem essa percepção ruim que não é bom você conviver, você sobreviver aí achando que você tem alguma coisa mais grave, que você tem um problema de saúde. Então, o que eu venho trazer para as mães hoje é esse chamado de que a gente tem algo fácil, que a gente pode fazer em casa, com uma boa orientação do que fazer, de como fazer, que é o que eu trago aí para as mães que eu acompanho no meu método, e que você pode sim ter dor, mas que essa dor não vire uma dor crônica, com o exercício certo, com a preparação certa, porque o dia a dia com o bebê é muito puxado sim para o corpo da mãe. Eu experimentei aí todas as várias dores que as mães podem sentir, tendinite no ombro, fascite plantar, dor lombar aí que é super comum para a maioria das mães, mas essas dores não vieram para ficar comigo. Por quê? Porque eu comecei a fazer exercício assim que elas apareceram e elas foram embora. Eu tenho sim cansaço físico, não vou mentir, tem dias que é difícil, sono, o bebê exige mais colo, você tem que pegar mais no colo e fica mais cansado, mas ela não fica uma dor que tá ali o tempo todo comigo. Ela tá no momento que eu me canso, depois eu coloco um berço pra dormir, a dor passa. Então essa qualidade de vida, essa prevenção de que essa dor venha para ficar, eu trago para as mães do método. Você pode ter esse benefício também, mãe. Você não precisa ser refém ali de uma dor que venha se instalar e não quer ir embora, e você não pode ficar tomando remédio, e nem remédio muitas vezes não resolve, que é o que a gente viu no quadro dessa moça aí na pesquisa. Você vê uma moça nova, que pela pandemia, os sintomas de muitas pessoas que tinham dor crônica também, a gente viu na clínica, na nossa prática, foram exacerbados, porque foi um episódio de muito medo para todo mundo, de muita incerteza, insegurança. Então quem já tinha uma dor ali instalada teve assim, piora da dor, mesmo por esse alarme ele estar mais sensível e ser disparado com esses sintomas ruins que vieram com a pandemia. Então a dor crônica, ela até na pesquisa fala que não são todos os profissionais que estão aptos aí para tratar, como eu te falei, são poucos, na faculdade a gente não vê, são poucos fisioterapeutas que têm especialização e transmitem através disso num curso, mas mesmo assim não é fácil você aplicar ali no seu dia a dia essa educação com o paciente. Você tem que ter muita paciência e persistência também, porque esse paciente é um paciente que tem muito altos e baixos, um dia ele tá melhor, outro dia ele tá pior, e às vezes ele quer desistir do tratamento. Então você tem que ter com muita conversa, muita explicação, mostrar para ele entender. A gente fala que é o despertar, né? Tem um site que chama Caminhos da Recuperação, o Retraining Pain, que a gente pode mostrar para esses pacientes e ir explicando ali junto com ele, para ficar às vezes mais fácil dele visualizar como que o sistema dele tá alterado, como que ele consegue ele ter esse controle da dor. Então, relembrando um pouco da minha história aqui com pacientes com dor crônica, era como a gente fazia na nossa prática clínica, e é um paciente que tem que estar sempre sendo acompanhado, porque vira e mexe ele vai experimentar um episódio de dor, e aí ele vai ter uma recaída, e aí todos aqueles pensamentos ruins vão voltar, de que ele tem alguma coisa séria, que ele não pode fazer exercício, e a gente tem que vir, mais uma vez, relembrando, você já conseguiu o controle da dor por esse caminho, vamos continuar aqui. É um paciente que fica mais tempo com a gente sim, às vezes ele tem medo de fazer exercício, então ele começa a fazer exercício controlado com a fisioterapia, até ele conseguir fazer exercício sozinho. Então, na minha prática clínica, eu atendi muito desses pacientes e vi sim que eles podem ter melhora, mas vi também as recaídas. E o segredo para tudo, gente, não tem jeito, é a gente conseguir orientar bem essa pessoa para ela se manter saudável em casa com alguma atividade física, porque o movimento, ela se mantendo ativa, ela tendo força, ela tendo mobilidade, vai fazer com que essa dor, esse nível de dor, essa percepção que ela tem ali de uma dor muito intensa, ela vá diminuindo com o tempo, porque o exercício físico ele tem essa capacidade de liberar substâncias no corpo que reduzem a dor. A gente fala que é a farmacinha natural, né? É como se você fizesse exercício e liberasse um remédio ali na sua corrente sanguínea que você tem a redução da dor. Então, às vezes, a pessoa que tem dor crônica, a gente fala para ela fazer uma caminhada, uma bicicleta, e ela fala, mas o que tem a ver com a minha dor? Minha dor é nas costas, né? Mas justamente porque a gente sabe do benefício que tem da liberação dessas substâncias no corpo. Então, como eu te falei, tem que ser orientado por um profissional que saiba e entende, porque ele também vai saber, de acordo com a sua história, com a sua condição física, de te passar o exercício certo na quantidade certa, para ele não piorar o seu quadro e você desistir do tratamento, você desistir ali de se cuidar por você ter sentido uma dor muito forte. Então, o exercício físico é uma grande arma que a gente tem para melhorar esse paciente com dor crônica
e manter bem essa pessoa depois quando ela tiver alta. E a gente tem que trabalhar muito também a expectativa do paciente em relação ao tratamento, porque muitas vezes o paciente não vai ter a redução total da dor. Esse paciente está ali com 10 anos sentindo dor, está ali com 20 anos sentindo dor, então tem uma sensibilização, uma alteração muito grande nesse sistema de dor que é o formado pelo cérebro e pelos nervos, como eu falei, ele está mais sensível, então às vezes a pessoa não vai ter a redução da dor completa, mas ela vai ficar mais funcional, ela vai ficar mais ativa, ela vai começando a conseguir fazer coisas que ela não fazia antes. Então a gente deixava muito claro essa expectativa quando a gente confirmava que era um paciente de dor crônica. A gente tem que primeiro esgotar todas as possibilidades de alterações físicas ali, mecânicas, antes de falar que, não, essa pessoa aí é dor crônica, não vou nem pôr a mão, vamos só conversar e fazer exercício geral que vai melhorar. Não, você tem que ser um fisioterapeuta consciente, como eu te falei, não são muitos profissionais que estão preparados para lidar com esse tipo de paciente e identificar quem tem a dor crônica, quem não tem, ou tem pessoas que têm a dor crônica, mas também têm alterações biomecânicas que precisam ser tratadas. Então acaba sendo um tratamento que engloba ali várias técnicas, não só a educação em dor, exercício geral. E quando essa dor física, essa alteração mecânica, essa alteração física vai sendo melhorada, controlada, a gente vai passando exercícios gerais, globais, com a quantidade certa, a dose certa, para ir aumentando a função desse paciente ali no dia a dia. Então as pessoas vão conseguindo fazer mais coisas, a dor vai reduzindo, e mesmo que a dor esteja ali, a gente mostrar para a pessoa que ela tá mais funcional, os ganhos que ela teve, porque senão, se ela focar só na dor, ela vai desanimar do tratamento. É o que eu falei para as mães aqui no vídeo anterior. A gente não pode fazer o exercício hoje pensando que amanhã já vai ter o benefício. O exercício é um ganho que a gente vai ter de médio a longo prazo. Então, o paciente com dor crônica é a mesma coisa, ele tem que começar os exercícios hoje, mesmo que ele vá ter mais dor no momento que ele faz exercício ou um pouquinho depois, porque a longo prazo, daqui a um mês ele vai ter menos dor, ele vai estar mais funcional, ele vai ter mais mobilidade. Então, cabe muito ao fisioterapeuta saber explicar para que o paciente entenda isso e persista nos exercícios. Assim como ele tem uma dor persistente, ele vai ter que ser persistente nos exercícios e no tratamento, para que a longo prazo ele venha tendo a redução da dor. Eu lembro que às vezes a gente chegava ao paciente, eu tenho a dor há 10 anos, eu falo, então pensa que você vai ter mais ou menos um período aí tão longo quanto é esse período que você tem de dor, para você ter talvez uma redução completa dos sintomas, mas nesse período a gente vai conseguir deixar você mais ativo, você vai sair de casa, você vai conseguir fazer mais coisas, você vai ganhando mais força, e a pessoa já, se ela entende isso, se a gente trabalha essa expectativa, ela consegue então responder melhor ao tratamento. Espero que eu tenha ajudado vocês em relação a entender um pouco como o exercício físico pode ter a melhora da dor crônica e, principalmente no nosso caso, mas prevenir que essa dor apareça e se instale, que essa dor venha para ficar. Espero que eu tenha despertado em vocês aí essa querer persistir, fazer os exercícios. E siga aqui comigo que eu vou te trazer mais informações de qualidade, vou te ajudar a ter motivação para começar os seus exercícios, para começar a se cuidar e prevenir que você seja uma dessas 40% aí da população que venha ter dor crônica. Um abraço, mamães, até mais, bom fim de semana!